Eu nunca pensei que sairia de lá com vida, mas foi exatamente o que aconteceu, depois de ver coisas que nenhum ser humano deveria testemunhar em uma casa abandonada. Eu estava em uma fase estranha da minha vida, tentando escapar do meu passado e da rotina sem graça que levava. Tudo começou quando um grupo de amigos, vamos chamá-los de João, Lucas, Mariana e Clara, decidiram que seria uma boa ideia explorar uma casa abandonada nos arredores da cidade. Sabe como é, aquele tipo de lugar que todo mundo fala sobre, mas ninguém tem coragem de ir até lá. Era o tipo de lugar perfeito para se ter uma experiência que te fizesse sentir vivo novamente, como se a adrenalina fosse a cura para todos os nossos problemas. A casa estava desabitada há mais de 30 anos. Diziam que, nos anos 80, uma família morava lá, mas que, em uma noite chuvosa, desapareceram misteriosamente. Ninguém nunca soube o que aconteceu com eles. A casa logo foi deixada ao relento, e os moradores da cidade começaram a espalhar histórias bizarras sobre o que se passava por lá. Mas, como toda história de terror, a verdade parecia mais fantasiosa do que real. Era só mais um daqueles mitos urbanos que se alimentam do medo e da curiosidade das pessoas. Decidimos que, no final de semana seguinte, faríamos a visita. O plano era simples: entrar, tirar umas fotos, explorar um pouco e sair. Nada demais. Mas, como sempre, as coisas não saem como o esperado. Quando chegamos, a casa parecia ainda mais sombria e ameaçadora do que eu imaginava. O portão de ferro enferrujado rangia como se quisesse nos avisar para desistir, mas o desejo de desbravar o desconhecido falou mais alto. Entramos pela porta principal, que estava entreaberta, como se alguém já tivesse entrado, mas logo depois se arrependido. O interior da casa era um cenário de abandono e decadência. O cheiro de mofo e madeira podre era insuportável. A poeira cobria cada canto. Apesar de ser dia, uma sensação de frio se espalhava pela casa, como se as sombras quisessem engolir a luz. A cada passo, o som de nossos pés ecoava pelo corredor vazio, fazendo com que o silêncio fosse ainda mais opressor. Ficamos explorando os cômodos sem realmente encontrar nada de interessante até que, em uma das salas no fundo da casa, encontramos algo que definitivamente não esperávamos: uma velha caixa de madeira, escondida atrás de uma parede meio desmoronada. Estava trancada, mas alguém havia tentado abri-la antes. A tampa estava um pouco estufada, como se algo dentro estivesse tentando escapar. Por algum motivo, decidimos abrir a caixa. Não deveria, mas abrimos. Dentro, havia uma coleção de objetos antigos, uma boneca de porcelana quebrada, um espelho embaçado e um pedaço de papel amarelado. Mariana, sempre curiosa, pegou o papel, com mãos tremendo, começou a ler em voz baixa. Quando ela terminou, uma expressão de puro horror se espalhou pelo rosto dela, e ela deixou o papel cair no chão, sem conseguir dizer uma palavra. Era uma carta. Uma carta escrita por alguém que, aparentemente, estava preso ali, na casa. Ela falava sobre os olhos que nunca fecham, sobre o ser que se esconde na escuridão e de como não há como sair, não depois que você viu. O mais perturbador de tudo era a última frase: eles sabem que você está aí. Não há mais tempo. Antes que pudéssemos reagir, o clima na casa mudou. O ar ficou pesado, e as sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria. Ouvi um estalo atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém. Clara, que estava mais à frente, gritou, e nós corremos até ela. Ela estava parada em frente a uma porta no corredor, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Olhem, ela sussurrou, apontando para a porta. E, do outro lado, algo estava observando. Não conseguimos ver claramente, mas os olhos, aqueles olhos estavam brilhando no escuro, uma luz gelada, como se estivessem refletindo algo muito além do nosso mundo. O que quer que fosse, estava ali, esperando. Fomos atrás de Clara, mas antes que pudéssemos alcançá-la, a porta se fechou sozinha, com um estrondo ensurdecedor. O que aconteceu em seguida é algo que eu ainda não consigo entender direito. O som da casa pareceu mudar de repente. As paredes começaram a tremer, o chão se movia sob nossos pés. Uma presença, algo horrível, começou a se manifestar ao nosso redor, com um som de respiração profunda, arrastada, como se estivesse vindo de dentro das paredes. Nós não sabíamos o que fazer. Tentamos sair, mas o portão que estava aberto antes agora estava trancado. As janelas estavam cobertas por uma neblina espessa,
impossível de ver através delas. Fomos forçados a correr pela casa, buscando uma saída que não existia. Foi Lucas quem viu a primeira sombra se mover por trás de uma das paredes. Mas não era uma sombra normal. Ela parecia se esticar e se contorcer, como se tivesse vida própria, e logo começaram a aparecer mais. Eu senti a sensação de que estava sendo observado o tempo todo, como se estivesse cercado por 1000 pares de olhos invisíveis. Desesperados, chegamos à escada que levava ao segundo andar. Mas quando começamos a subir, algo ainda mais terrível aconteceu. As escadas começaram a se mover de forma estranha, como se estivessem vivas, tentando nos engolir. Cada passo que dávamos, o barulho de algo crescendo atrás de nós se tornava mais alto. Era como se a casa estivesse se fechando sobre nós. Finalmente, depois do que pareceram horas de terror, conseguimos abrir uma janela no segundo andar, e todos nós conseguimos escapar. Quando olhei para trás, vi a casa. Ela estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que o que vimos, o que sentimos, não poderia ser apenas uma ilusão. Nunca mais voltei lá. João, Lucas, Mariana e Clara também não. O mais estranho de tudo foi o que aconteceu dias depois. Todos nós começamos a ter pesadelos. Mas eram pesadelos iguais. Estávamos de volta àquela casa, mas dessa vez, as coisas não estavam mais se escondendo. Elas estavam vindo atrás de nós, e eu sei que, por mais que tentássemos escapar, nunca conseguiríamos. Algo naquela casa estava esperando, e talvez, ainda esteja.